Em 22 nós questionamos e o Alexandre de Moraes falou o seguinte: quem duvida do processo eleitoral está tentando contra a democracia. Agora eu pergunto, por que em 18 foi aberto um inquérito da PF para investigar a possível fraude na minha campanha? Porque eles queriam botar o Haddad no meu lugar. E o que aconteceu com esse inquérito? 1361/2018 PF. Está em aberto até hoje. Eu tive acesso a esse inquérito porque ele foi disponibilizado para uma comissão especial da Câmara dos Deputados que discutia a questão do voto impresso. Quando eu mostrei para os embaixadores esse inquérito, porque 2 meses antes o Fachin tinha se reunido com os embaixadores e tinha falado o quê? Olha que um ministro do Supremo Tribunal Federal, que era presidente do TSE, reuniu-se com os embaixadores, que é uma política privativa do presidente, a mensagem que ele deu: acabando as eleições, tão logo o TSE anuncia o resultado, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer imediatamente o ganhador das eleições. Ele tinha certeza que não ia ganhar? Agora, nesse inquérito, tem 3 páginas apenas que interessam. Tu cai para trás. Se eu falar aqui, eu posso ser preso aí fora. Porque ele é mais um inquérito confidencial, apesar em 18. O Alexandre de Moraes não está no TSE, ele agora é o xerife do Brasil. É o xerife do Justiça Eleitoral, de tudo, tá? Então tá nesse pé. Tem os, não vocês aqui, né? Tenho falado agora há pouco, falei com a Rádio Gaúcha, estava atacando, dando pancada em mim, não tem problema, eu falo com qualquer órgão de imprensa. Peçam, né, via lei de acesso à informação, esse inquérito, que você tiver acesso apenas a 3 páginas, que eu diria para você, tem centenas, eu diria só as 3, você cai para trás. É inacreditável o que aconteceu. Então, a questão das eleições, né, se esse inquérito vier à tona, muda o destino do Brasil. Eu vou lhe perguntar, obviamente o senhor vai responder, se o senhor assim entender. O último episódio da Polícia Federal, do Supremo Tribunal, é em relação ao golpe, que prevê inclusive alguns assassinatos. Nós temos generais, altas figuras do Exército presas. O senhor participou dessa situação, o senhor está sendo acusado, né, nessas investigações, de ser um dos articuladores desse golpe, desses assassinatos, enfim, para não permitir que Lula assumisse a presidência. Olha só, foi falado muito das 4 linhas, sempre joguei dentro delas, e que busquei alternativas, como o próprio depoimento do comandante do Exército, que era, entre outras, estado de sítio e estado de defesa. Estado de sítio, eles bateram muito em mim, estado de sítio. Mas o que é um estado de sítio? O presidente convoca os conselhos da República da Defesa, que eu não convoquei, ouve, e depois manda uma mensagem para o Congresso pedindo autorização para baixar o decreto de estado de sítio, que também não foi feito, obviamente. E você vê depois, a Folha de São Paulo, por alguns momentos, em especial a Folha Online, pegou aí que o jornalista Glenn teve acesso aos 6 gigas e passou, entre outras coisas, áudios do juiz instrutor lá do Alexandre de Moraes, que tinha acesso direto ao tal de Tagliaferro, que era o outro encarregado da Comissão de Combate à Desinformação, ele falando: carregue agora no 142, mude isso que o ministro quer dessa maneira, me quebra o galho aí, faça isso, você vai perturbar a gente. O ministro quer o Eduardo Bolsonaro. O que quer? O que quer? Se fosse por lá de cá, seria execução, assassinato. O que é por lá de lá? Você vê, por exemplo, no dia da diplomação do Lula, o ministro Benedito, do TSE, que é do STJ, falando para Alexandre de Moraes: missão dada é missão cumprida. Imagina se eu tivesse o poder de abrir inquérito por lá de cá. Ia perguntar para o ministro: o que é missão dada é missão cumprida? Ia perguntar para o próprio ministro Alexandre de Moraes: o que é esse gesto de cortar o pescoço? Imagina se é por lá de cá. Bem, quando o pessoal começa a fazer pesca probatória, quebra sigilo telefônico, prende gente, desmonetiza páginas, tem a PF do seu lado, tem grande parte da mídia tradicional do teu lado. Se tiver censura na mídia social, eu estaria condenado a 10 milhões de cadeia hoje em dia. Então, não existiu da minha parte, e tendo por parte desses militares também qualquer ideia. Pode até alguém ter pensado num trem desse aí, mas de dar um golpe aqui no Brasil. O que é um golpe? Você pega a 64, diz que 64 foi golpe, mas a 64 estava ao lado dos governadores, não foram as Forças Armadas, foram os governadores Carlos Lacerda do Rio, Adhemar de Barros em São Paulo e o Carvalho Pinto, basicamente, lá em Minas Gerais. Isso foi essa questão: 3 governadores, algum setor das Forças Armadas junto, outros não, a OAB favorável,
toda a mídia, exceto o Jornal Última Hora, favorável, todos os empresários e fazendeiros favoráveis também, porque a esquerda estava caminhando, e a esquerda é expropriação. E tinha ali o presidente da época, que vivia na China. E acabou acontecendo o 64. E só prorrogou os militares, porque foi eleito o Castelo Branco, presidente do Brasil, à luz da Constituição de 46, nada foi fora das 4 linhas, a questão do 64, e tivemos 20 anos de governo militares pela frente. E digo mais, todos os presidentes militares, Castelo Branco, Costa Silva, Geisel, Figueiredo, todo mundo foi votado dentro do parlamento. E a escolha de Castelo Branco, por exemplo, o próprio votou favorável, o parlamento, quase não tem voto contrário. Teve gente que não votou, mas votou favorável, por exemplo, ali, o Ulisses Guimarães votou favorável, tá? Kubitschek, todo mundo votou favorável aquilo lá. E as eleições futuras, só tínhamos basicamente 2 partidos do Brasil, que era Arena e MDB, participavam da votação. E as grandes cassações de Brasília, se você conversar com os mais antigos, porque eu cheguei em Brasília em 91, tinha muita gente antiga do meu lado, as cassações eram decididas pelas mesas da Câmara e do Senado. Mas é uma história, passou. Nem nessa época nós proibimos quem quer que seja sair do Brasil, não houve. Teve perseguição? Sim, teve, não vou negar, a parlamentares. Mas o Brasil viveu sua época ali, que tínhamos mais liberdade naquele tempo do que hoje em dia.